E agora vou tentar, no curto período de 20 minutos, para podermos ter depois um longo período de reflexão conjunta, dizer o que tinha para dizer e, para isso, faço já uma remissão, que é para não perder muito tempo, para as notas escritas que podem ler no site do meu escritório sobre o advogado penalista, que é um texto do professor Germano Marques da Silva, e em que ele toca o penalista, que é advogado do arguido, mas também o advogado da vítima, o advogado do assistente, o advogado do lesado, e dois textos que escrevi também já há tempos sobre as vítimas, que têm ao menos um direito à palavra, a receber, a dizer, à informação e, no fundo, à intervenção, e umas breves notas sobre a imprescindibilidade do advogado, que constam de um texto sobre o sistema de justiça penal e a mediação. Está feita a remissão, vamos ao essencial. E o que é o essencial? O papel do advogado na proteção dos direitos da vítima. No fundo, foi para isso que me pediram para vir aqui sim falar convosco. E ser advogado é tocar as estrelas. Os frios planetas, que são estrelas no vulgo, as estrelas verdadeiramente ditas quentes e até as estrelas cadentes. E, portanto, nós tratamos de problemas de pessoas. E essa é a primeira nota que eu tenho aqui para vos dizer, que é o sistema de justiça, a lei, tudo quanto nós fazemos é um mero instrumento. É o nosso farol, mas é um instrumento. As pessoas são o essencial. E para isso, o advogado não pode nem ser cego, nem surdo, e tem que agir. Há pouco estava a ouvir aqui assim, a propósito da deficiência, e lembrei-me de uma celebérrima frase, que é: existem os cegos por deficiência, os cegos pela ignorância, os cegos porque preferem permanecer assim. Das três situações, a última é a pior. Existem os surdos por deficiência, os surdos por incompreensão ou teimosia, e os surdos que ouvem e entendem, mas fazem de conta que não percebem. Destas três situações, também a última é a pior. O advogado não pode ser nem cego, nem surdo. E talvez a melhor forma de vos comunicar o papel do advogado seja contar-vos 7 casos. Porque aqui o Sr. Procurador dizia que não ia criticar e depois eu só ouvi críticas. E às vezes um bocadinho contraditório nessa parte. E eu quero, no fundo, transmitir-vos alguns casos que passam por uma introspecção do nosso sistema de justiça, uma introspecção da forma como todos nós agimos, ou às vezes não agimos, precisamente porque não temos no foco a pessoa. E, sobretudo, não temos muitas vezes no foco a pessoa da vítima. E eu sou advogado em 60% do meu tempo de arguidos. Alguns agressores. Outros nem tanto. Alguns até inocentes. Mas depois 40% sou advogado de vítimas. E muitas delas são vítimas, mas também há algumas que não são vítimas. Só para vos contar rapidamente aqui uma história, uma pequena história da nossa história. Quando se quiseram fazer apoios às vítimas do processo Casa Pia, eu fui contactado para a primeira equipa. E eu entendi que cada vítima devia ter o seu advogado e que não havia de haver um advogado para todas as vítimas, porque havia vítimas que eram vítimas, e só vítimas. Havia vítimas que se estavam a aproveitar de não terem sido vítimas, mas que... E havia até vítimas que tinham sido depois agressores. E, portanto, não se podia colocar tudo no mesmo saco, e eu disse: se é assim, não contem comigo. Bom, passando à frente, eu disse que vos falava de 7 casos. E são 7 casos que demonstram um pouco da rotina dos tribunais e do porquê dos cidadãos se sentirem muitas vezes vitimizados. As vítimas e as não vítimas. Num famosíssimo processo, o processo da hemodiálise, todos conhecem, foram convocados todos os arguidos, que eram 4,
todas as testemunhas de acusação e todas as testemunhas de defesa, e estávamos a falar de 200 pessoas para o primeiro dia de julgamento. Mas se isto em si já era mau, nesse dia foi adiado. E o juiz, mais uma vez, ia, no fundo, convocar todas aquelas pessoas. E eu era o mais novo daqueles advogados que ali estava, tinha para aí 25 anos, não tinha muito mais. E olhei para todos os mais velhos, Lupo, Cancela de Abreu, Teixeira da Mota, depois ninguém diz nada. E pronto, tem que ser eu. Oh, doutor, desculpe lá, nós não vamos ouvir um arguido no primeiro dia. Quanto mais todas as testemunhas da acusação e todas as testemunhas de defesa. E o senhor desembargador olhou para mim e disse, pois, é verdade. Bom, primeiro caso. Isto ainda é assim hoje. Porque hoje nós convocamos para os julgamentos, para a mesmíssima hora, uma série de sujeitos e intervenientes processuais que ficam todos a aguardar. Há aqui qualquer coisa que o cidadão não compreende, porque eu sinceramente não consigo explicar. A não ser dizer, tem que ficar à guarda, temos que todos esperar. Porquê? Porque nós não cumprimos horas. Nossa, não é nada consigo. Este é um caso, mas há mais casos, não é? Porque isto existe, este é recente, este é de há um ano. Fui contactado por um pai, médico, cuja filha tinha sido, com 21 anitos, vítima de um roubo, alguma violência, porque tinha uma navalha apontada no metro, para acompanhar, porque eles próprios não podiam ir, e se eu podia acompanhar, não queriam nada, eles até que não queriam era ir, tinham medo porque tinham declarado que estava lá aquela morada. As pessoas têm medos, porque não compreendem. E eu chego com aquela jovem, que até é uma boa escritora, e é uma jovem, mas a jovem ia cheia de medo, e encontrou outras 6 jovens, curiosamente, o mesmo morfotipo, 20 e poucos anos, uma que era já médica, todas iguais, todas a tremer, todas acompanhadas, umas pelo namorado, outras por um advogado, outras, e toda a gente ali sentada com um ar de opressão. E eu disse assim, mas isto eu tenho que limpar estas mentes. Em meia hora perceberam o que é que iam fazer, e na meia hora seguinte não aparecia o arguido, que estava preso. E mais ninguém fazia nada. Não havia um funcionário que lhes viesse dizer porque é que estava atrasado. Eu é que fui perguntar o que é que se passa. Não vem, o preso não vem. E as pessoas ali assim, às tantas, fui brincando, fui dizendo que quem é que se vai passar, as pessoas vão ser ouvidas, o arguido vai estar presente, vai estar presente, mas os arguidos comportam-se. E às tantas houve uma descompressão. As pessoas perceberam o que iam fazer e estavam, pronto, de outra forma, mais tranquilas, menos perturbadas, e já a falar sobre o assunto, sobre o que se tinha passado, até a trocarem experiências umas com as outras, o que era perfeitamente normal. Até que eu fui falar com a advogada oficiosa. Então o arguido vai confessar. Então, mas o arguido não está cá. Vai confessar. Doutor, então peça ao tribunal para se iniciar a produção de prova, porque quando ele chegar, interrompe-se a produção de prova e ele, se entender, confessa. E assim se fez, e o tribunal assim acedeu. E aquelas 7 pessoas que de outra maneira teriam sido enviadas para outra data, foram ali ouvidas em 3 tempos. Tudo se resolveu porque houve um advogado que interveio, que viu, não foi surdo àquilo que são os interesses das pessoas, que é perder o menos tempo possível, sofrer o menos possível, intervir no processo e falar com os vários intervenientes e dizer o que é que está aqui. Obviamente, se ele fosse negar, era diferente. Assim, bom, isto é um caso, mas há muitos outros casos. Pode ser advogado de um arguido e ter em conta os direitos e a proteção das vítimas, até em benefício e em proteção do próprio arguido. E até em benefício e proteção do próprio arguido. Isto aconteceu-me agora, há pouco tempo, num processo em Setúbal, de um arguido que estava acusado de homicídio qualificado, e em que eu tive o cuidado de perceber que,
a ex-mulher e os miúdos nem representados por advogados estavam. Nem pedido de indemnização tinham feito. E entendi, até para benefício do cliente que eu defendia e de mais um cliente que estava ali assim, a ser julgado, e que eram pessoas também com poucas posses, mas que foi possível fazer um acordo a 20 anos a pagarem 250 euros por mês, cada um, que são 500 euros, que para aquelas pessoas era muito, e que foi, no fundo, porque o indivíduo era pescador, a ex-mulher também, pronto, tinha sido vítima de violência doméstica, da infeliz vítima do crime, que não foi homicídio, depois foi condenado numa ofensa corporal agravada pelo resultado, o que permitiu uma pena suspensa e que há uns 4 anos que já está a ser paga. Não, vocês riem-se, mas a solução dos vários interesses em confronto foi assim que se permitiu, porque claramente aquilo tinha sido uma refrega em que o indivíduo tinha caído para trás e, portanto, não houve claramente um ato intencional no sentido dirigido à morte, e isso permitiu, não digo um acordo de sentença, porque não foi um acordo de sentença, mas que a confluência de todos os interesses fosse tratada e assegurada. Isto só para vos dar uma nota, um exemplo de que é possível, também sendo advogado do arguido, proteger os direitos das vítimas. Mas há situações em que, por mais que um advogado tenha intervenção, e dou-vos um outro exemplo, este aqui assim era um exemplo de pessoas indiferenciadas, mas com pessoas diferenciadas também há situações muito complicadas. E aqui não era propriamente violência doméstica, na altura ainda não havia violência doméstica, mas era uma senhora professora e um senhor professor universitário, em que houve vários atos de perseguição. Houve pelo menos 5 aditamentos meus à queixa inicial, em que houve um crescendo, em que não eram só as cartas para as mercearias do bairro, para a escola onde ela trabalhava, para os seus familiares, como eram também perseguições até ao próprio prédio. E estávamos a falar até de pessoas com um grau, quer académico, quer muito elevado, e sem haver reação do sistema de justiça. E até a senhora Procuradora é uma pessoa que reage muito, se calhar eventualmente agora reage muito, exatamente na altura, teve este golpe de azar, porque às vezes há golpes de sorte, mas também há golpes de azar. E tudo isto terminou quando houve um ato deslocado de lançar ácido sulfúrico sobre aquela senhora, que felizmente só lhe levou a ser operada 3 vezes à perna, só, não é? E então aí toda a gente acordou para o processo. Portanto, nós temos que estar atentos aos sinais, quer os advogados, quer os outros profissionais do foro. Esta é outra nota que eu aqui vos queria deixar, porque isto são casos paradigmáticos. Este terminou com o suicídio do professor. Este terminou com o suicídio do professor, que era o agressor. Mas podia não ter terminado assim. Podia não ter terminado com uma agressão grave e podia não ter terminado com um suicídio do agressor. É óbvio que nós não sabemos e não temos este juízo de prognose póstuma, porque é impossível, mas não podemos deixar de atuar nas coisas pequenas. E é aqui que os advogados têm um papel especial para que não se criem factos, porque o advogado não cria factos, mas para que se transmitam os factos no momento próprio. Ainda há pouco estávamos aqui assim a ver a questão da articulação que deve haver entre os tribunais de família e os tribunais penais no caso da violência doméstica, porque aí claramente a informação que flui num dos processos pode ser, e a maior parte das vezes deve ser, útil para o outro.
Mas há muitas situações de vitimação secundária, às vezes até pelo simples facto de uma vítima apresentar queixa. O caso mais paradigmático que tive foi de uma vítima que era funcionária judicial e que estava a tentar organizar o velho Tribunal de Portimão. Não sei se se lembra que aquilo era uma desgraça. E então chegou a um ponto em que não se conseguiam descobrir processos, em que os processos eram levados, seja confiados pelos advogados, sejam dados aos juízes, até que ela estabeleceu uma regra. Quem pede o processo assina aqui um livro, porque eu quero ter o controle do processo. E houve um senhor juiz que entendeu que isto era um ato pidesco. E começou a deixar-lhe papelinhos no retrovisor, que ela não ligou, sua PIDE, vai-te embora. Foram papéis nos processos e houve um dia em que ela disse, acabou. Houve um funcionário que lhe foi levar um processo e disse, olha, tens aqui mais uma cartinha. Ela agarra numa folhinha e faz uma queixa para o Tribunal da Relação de Évora. Onde é que eu entro? Eu fui o advogado desta senhora porque ela foi acusada por furto de documento. Atenção, foram estes os factos. Furto de documento. 2. Requeria a abertura de instrução. E esta senhora, bom, realmente não foi furto. O funcionário é que lhe foi levar o documento. Não, foi apropriação ilícita de coisa achada, coisa que eu nem sequer sabia que existia no Código. Foi pronunciada por apropriação ilícita de coisa achada. E depois foi julgada e, obviamente, absolvida. Mas isto também diz muito de como é que o sistema judicial pode, às vezes, reagir, até corporativamente, quando é posto em causa. Quando é criticado ou quando algum de nós é criticado. E nós temos que ter também a tal introspeção que eu há pouco referia, para podermos dizer alto. Se nos estão a criticar, vamos perceber porque é que nos estão a criticar e não partir logo para uma decisão do género. A crítica é injusta, as pessoas não percebem. Não. As pessoas têm lá uma razão para nos criticar. Às vezes é uma má razão, às vezes é só uma crítica destrutiva. Mas nós temos que encontrar o conteúdo construtivo até das críticas destrutivas, para as poder desconstruir. Vamos dizer também um bocadinho mal da advocacia, porque a advocacia também não está bem. Contei esta história ao almoço. Eu era advogado no processo do Parque Eduardo VII de um dos arguidos, que era acusado de abuso, não era abuso sexual, era atos homossexuais com adolescente. E eu era advogado de um arguido, estava lá um conjunto de 2 advogados da Casa Pia, que eram os advogados das vítimas, estava uma procuradora, estavam 3 juízes. E numa segunda-feira aparece uma testemunha, um miúdo de 14 anos, que estava num centro educativo durante os primeiros 5 dias da semana e que vinha para a casa dos avós no fim de semana e que disse, mas assim, com esta naturalidade, eu continuo a ir prostituir-me ao Parque Eduardo VII. Eu continuo a ir prostituir-me ao Parque Eduardo VII. Que para mim foi um choque. E eu pensei, bom, temos ali os advogados das vítimas, eles vão agir, vão fazer qualquer coisa. Temos um senhor procurador, ele vai agir e vai fazer qualquer coisa. Temos 3 juízes, vão agir e vão fazer qualquer coisa. Porque eu sou o advogado do arguido. E esperei. Segunda, terça, quarta, à quinta-feira disse, não, isto não é possível. Ninguém fez nada, ninguém faz nada. Então e aquela criança volta para isto e vai continuar? E ninguém se preocupa. Bem, eu agarro no telefone para, na altura, era a presidente do Instituto de Reinserção Social, a Clara Albino. Clara, tens aqui um problema, desculpa lá, estar a telefonar-te, mas olha, há aqui um miúdo que está num centro educativo, na altura acho que era o de São Fiel,
E ele diz que vem ao fim de semana e que vai continuar a prostituir-se. Vejam lá o que é que podem ajudar, como é que vão falar com este miúdo, como é que vão acompanhá-lo no fim de semana, e eu vou-te mandar uma carta ainda hoje, mas queria avisar já que era para terem tempo para fazer as coisas. Vou-te mandar uma carta ainda hoje, porque eu acho que é meu dever como cidadão. Aqui já não sou advogado, não sou advogado nem do arguido, nem das vítimas, sou advogado, sou cidadão, é meu dever de cidadão dar-te conta disto e ver se, obrigadíssimo, Carlos, tudo bem. Não. E eu faço a carta. Onde é que está aqui assim a preocupação com a vítima? No sistema de justiça. Porquê? Porque toda a gente estava preocupada com o processo. Há pouco disse-se isso mesmo, não sei aqui quem disse, acho que até foi alguém da assistência, que as pessoas estão concentradas no processo, esquecendo que o processo é instrumental. Ponto. O processo serve para nós termos em conta que é preciso salvaguardar, em primeiro lugar, a dignidade das pessoas, afirmar a validade das normas e fazê-lo pelo meio processualmente admissível, para, no caso dos agressores, haver uma punição, mas uma punição justa e proporcionada, e no caso das vítimas, para que haja uma reparação simbólica, uma restauração natural, se for possível, e uma compensação material ou dos danos morais que são sofridos. Se não percebermos isto, não estamos aqui a fazer nada, cada um de nós. E se eu não perceber que este é o meu papel de advogado, independentemente da função de representação que tenha em cada momento, então eu sou um mau advogado. E por isso é que nós não podemos aceitar que haja um sistema inerte, porque o nosso sistema processual penal é um bocadinho inerte, tem uma inércia, burocrático, porque ele é muito burocrático. Ainda temos aquela relação que o Figueiredo Dias chamava com o papel, mas eu não quero aqui entrar por aí, porque já se falou demasiado em abusos sexuais e em violência doméstica, e agora com o papel é que é uma coisa que é extraordinária, não vale a pena. Mas, e de incompreensão das pessoas, daquilo que as pessoas procuram no sistema de justiça. As pessoas, muitas vezes, procuram um sistema de justiça um bocado paternalista. Procuram um sistema de justiça que supra outras necessidades que o sistema de justiça não pode suprir, sejam elas económicas, sejam elas culturais. O sistema de justiça é residual naquilo que é o resíduo mais importante no ponto de vista quer da pedagogia para a sociedade, quer de valores mínimos de convivência comum. E eu aqui gostaria também de deixar claro que o advogado, mas não só o advogado, acho que todo o profissional da justiça tem que fazer um combate, que é um combate de empoderamento à vítima, que é o combate à sua ansiedade. Porque as vítimas têm muita ansiedade por tudo quanto passaram, mas às vezes muito mais pelo desconhecimento do que ainda vão passar. E se alguém lhes explicar o roteiro, a razão da necessidade de às vezes serem ouvidas uma e duas vezes, porque eu não sou também fundamentalista no que toca a um só depoimento. Às vezes, o simples facto das vítimas falarem várias vezes sobre o problema que as aflige, também é uma forma de elas próprias resolverem para elas o problema, porque obriga-as a verbalizar, obriga-as a pensar nas várias vertentes e isso nem sempre é direta e necessariamente uma revitimação. Portanto, e há alturas em que é necessário, até porque o exercício do contraditório, porque se houver umas declarações para a memória futura em que não haja arguido constituído, então e onde é que está o contraditório? E se houver umas declarações para a memória futura em que o objeto do processo ainda não está suficientemente definido, então e pode haver outras questões.
Por exemplo, tivemos um processo há bem pouco tempo com uma acusação de 2 estrangeiras de violação, em que uma estrangeira veio imediatamente desistir da queixa e em que a outra estrangeira, depois, se veio a verificar que no dia seguinte tinha tido relações com um outro indivíduo que desconhecia. Esse era um dado novo, que não se conhecia no processo e que, pelo menos, levantava questões sobre a tese da violação. Portanto, tudo isto é preciso depois enquadrar devidamente no processo em concreto, nas pessoas em concreto, nos relatos e no alargamento ou na diminuição do objeto do processo. Um dos processos mais extraordinários pela forma como quer a advocacia, quer o próprio Ministério Público trataram a questão foi um processo em que uma jovem que eu defendi e que tinha passado 3 ou 4 meses sem falar aos pais e sem falar, porque não se sabia o que se tinha passado, e que veio a abrir-se apenas com o professor de equitação, não lhe contando tudo, mas contando-lhe que tinha sido alvo de um abuso. Professor de equitação esse que, por acaso, era filho de uma juíza que, por acaso, também me conhecia e que me disse: Carlos, é preciso falar com esta miúda, é preciso falar com os pais da miúda, porque isto... há aqui qualquer coisa e nós não sabemos o que se passa. E qual foi o papel do advogado? Aqui fui um bocadinho mais psicólogo do que o advogado, portanto, eu tive várias conversas com esta jovem. Até que ela ganhou a confiança suficiente para me entregar o diário. E quando eu abro o diário, verifico que ela tinha um namorado, ela tinha 15 anos, tinha um namorado com 16 anos, foram sair à noite, havia um outro mais velho que levou o carro, e os 4 fizeram-lhe uma série de coisas que não se descrevem, mas que são não apenas de importunação sexual, mas também até de humilhação. Queimaram-lhe o cabelo com um cigarro, urinaram-lhe em cima e deixaram-na na Quinta da Marinha sozinha à noite. E ela, a partir daí, foi para casa e não falou mais. Não falava. Não falava com ninguém. E os pais pensaram em droga, pensaram em tantas outras coisas. E, felizmente, ela tinha um escape, que era a equitação. E, felizmente, houve alguém que esteve atento e que conseguiu penetrar na dificuldade que era aquela rapariga gerir aquele problema. E, felizmente, esse rapaz era filho de Ana Pérez. Pronto, vamos aqui pôr as coisas... E, felizmente, a Ana Pérez conhecia-me a mim e eu tive a paciência para estar ali assim, a falar com aquela rapariga durante horas e horas e horas, para perceber o que é que se passava. E agora dir-me-ão, e o que é que aconteceu àqueles 4 jovens? Sabem qual era o maior medo daquela rapariga? Não era o que tinha passado. Era que alguém viesse a saber que ela tinha passado por aquilo. Porque no meio em que vive seria ostracizada por todas as suas amigas, porque no meio em que vive nunca mais seria ninguém. E enquanto não mudarmos a sociedade neste domínio, isto não muda. E agora, o que é que faz um advogado que tem uma cliente que lhe diz: eu, a última coisa que quero é publicidade deste processo. A última coisa que quero é um processo. Eu só quero esquecer isto. E o que é que faz um advogado de uma vítima a quem diz isto tudo e que percebe que tem ali 4 agressores que se vão ficar a rir? Tem que arranjar uma solução. E é isto que todos e cada um de nós tem que arranjar. E conseguiu-se. Qual foi a solução? Fazer a competente denúncia
no competente tribunal, Cascais, ir falar na altura com, não sei se era o coordenador, mas era o Varela, portanto vejam há quanto tempo isto foi, e dizer: eu não quero que neste processo apareçam nomes para fora, portanto há de ser aqui assim tudo contra incertos, porque senão isto vai sair para todos os lados. E eu quero que se chamem aqui assim aqueles 4 arguidos frente a frente com a vítima e com cada um dos seus pais e com advogados. E foi possível, porque todos os arguidos tiveram advogados decentes, que houvesse numa sala de Cascais, que eu já não me lembro onde é que era, mas que tinha uma mesa muito grande, que houvesse ali assim a possibilidade de decidir num processo, quer a reparação simbólica, quer até uma certa punição. Dizíamos uns dos pais: ó doutor, quando eu soube disto, eu já dei uma salva ao meu filho, não me diga mais nada. Mas vejam como é possível, e foi possível, e já passaram uns 10 anos, porque o Varela já saiu lá, é possível fazer justiça de uma forma que não é anormal, mas em que todos, conversando, chegam a um determinado resultado. E aqueles miúdos tiveram que pagar a indemnização, os pais até nem queriam, portanto isto não estava aqui no plano do dinheiro, mas eu queria que simbolicamente eles pagassem uma determinada entidade social, fazer o pedido de desculpas à frente daquela gente toda, que não foi uma coisa fácil, e isso satisfez a vítima e satisfez os interesses da vítima e até os da, entre aspas, punição, porque aquilo acabou por ser uma espécie de suspensão provisória pouco habitual, porque, como admitia desistência de queixa, houve desistência de queixa. Agora, isto só para vos dar nota de que muitas vezes as próprias vítimas não querem a intervenção do sistema, porque não sentem nem confiança, nem que o sistema lhes vai dar resposta àquilo que é o seu anseio. E já também ultrapassei o tempo, e com isto alguém que me devia ter mandado calar, penso eu que só para terminar queria dizer que na nossa profissão, mais do que a estratégia e a tática ou até a competência técnica, é importante a ética, a deontologia. E mais do que a informação, e ela é essencial, porque nós temos que saber o processo, conhecer o processo, mais do que a informação, é importante o conhecimento, e o conhecimento é muito mais do que a informação. E até mais do que a informação e o conhecimento, é preciso uma verdadeira sabedoria para podermos, no fundo, ultrapassar aquilo que são, o que eu digo aqui há pouco, nesta notazinha, as funções do advogado. E as funções do advogado são, de facto, as funções de representação, de defesa da cidadania. E permitam só que termine com uma citação do Charles Chaplin, porque, no fundo, ele, como muitos outros, não apenas fez cinema, e cinema extraordinário, como quando escreveu coisas como esta: desenvolvemos-nos, mas continuamos fechados. A maquinaria que produz a abundância deixou-nos na pobreza. O nosso conhecimento tornou-nos cínicos e a nossa inteligência duros e cruéis. Pensamos demasiado e sentimos demasiado pouco. Mais do que de maquinaria, temos necessidade de humanidade. Mais do que de inteligência, temos necessidade de amabilidade. Sem estas qualidades, a vida será violenta e tudo será em vão. Charlie Chaplin.